É uma posição ridícula. Estou tendo dificuldade para continuar pregando. Era melhor eu ajoelhar de uma vez ou ficar de pé. Estou gastando mais energia nessa posição do que ajoelhado ou em pé. Jesus já disse, eu gostaria que você fosse frio ou quente. Você é morno, você não é nem frio, então aproveita o mundo. Porque frios aproveita o mundo. Aproveita pelo menos alguma coisa, são 70 anos, mas é pelo menos alguma coisa, é racional. Você aproveita 70 anos, chega no final dos 69, nos 11 meses, e no último dia você diz, agora acabou tudo. Você aproveitou alguma coisa, mas você não consegue aproveitar nem lá embaixo e nem vai para a eternidade. Então você está com problema. Quando você está nessa posição para a vida, porque seguir a Cristo não é falar de Cristo, é ter comportamento. Quando você está nessa atitude para a vida, você começa a observar, você não está nem aí com o que está acontecendo, com os fatos do mundo, com os sinais da volta de Cristo. Você começa a observar pessoas, você começa a criticar pessoas, você começa a falar mal de pessoas. Geralmente pessoas nessa posição são maledicentes. Elas não estão entendendo a gravidade dos tempos, e elas não conseguem controlar a sua língua. Quando você está nessa posição, você começa a olhar. E sabe, não tem coisa pior para uma pessoa nessa posição. Quando de repente, no meio daquela multidão, ele viu 3 jovens em pé. Uá! Na posição que ele queria estar, mas ele não tinha coragem. Então ele criticou. Ele falou. E certamente um destes é quem chegou a Nabucodonosor e disse, você não mandou todo mundo se ajoelhar? Eu disse, sim. Tem 3 aí em pé. Eles foram chamados. Quando chegaram diante de Nabucodonosor, algo interessante aconteceu. Nabucodonosor fez uma pressão. É para Satanás, muitas vezes, propício em algumas horas pressionar, não levar ao sacrifício imediatamente, porque ele se lembra que o sacrifício no passado gerou conversões, o sacrifício de cristãos no passado deu decisões para Cristo. Então Satanás sabe que é perigoso levar ao sacrifício imediatamente. Então ele começa a torturar. E Nabucodonosor disse, vocês não se ajoelharam? Eu vou tocar uma outra vez. Eu vou pedir para a orquestra tocar novamente uma segunda música para vocês. Jovens, irmãos queridos, nunca faça contrato com Satanás. Satanás não cumpre seu contrato. A Bíblia é clara, quem não se ajoelhasse, Nabucodonosor tinha dito, quem não se ajoelhasse seria jogado na fornalha. E não era hora de Nabucodonosor discutir, tentar persuadir, era a hora daquele homem, que não mudava a sua palavra e nunca mudou, mas nesse dia ele mudou. Não era hora dele discutir, era hora de cumprir o que ele tinha dito. Mas naquele instante era propício pressionar. Naquele instante era propício na faculdade dizer, olha, você vai perder o semestre. Naquele instante era propício o namorado dizer, se você não deita comigo, eu não caso com você. Naquele instante Satanás começou a usar a pressão. Sabe o que os 3 hebreus disseram? Não precisa tocar a segunda música. Será em vão. Nós não vamos nos ajoelhar. Eu gostaria de dizer a você, Nabucodonosor, senhor Nabucodonosor, eu não sei quem dos 3 hebreus, Mesaque, Sadraque e Abednego, eu não sei quem se levantou, mas um deles disse, eu gostaria de te dizer o seguinte, Nabucodonosor, esta multidão que está aqui diante de ti, todos eles são escravos. Para escravo você diz assim, ó, deita, o escravo deita. Para escravo você diz pula, escravo pula. Para o escravo você diz se jogue no buraco, o escravo se joga no buraco. Para escravo você diz e ele obedece. Mas nós não somos escravos, nós somos livres. Nós estamos sob o poder da liberdade do Evangelho. Eu imagino que os ecos destas palavras bíblicas, e conhecereis a verdade, e a verdade te fará livre, já estavam sobre a mente destes 3 hebreus, e eles disseram, Nabucodonosor, nós somos livres. Por quem nós vamos viver? Porque nós sabemos, por quem você vive, você morre. Quando nós éramos crianças em Jerusalém, a nossa mãe tinha dito, quando as coisas ficarem difíceis, segura na mão de Deus.
Quando nós éramos garotos em Jerusalém, a nossa mãe disse, quando vocês virem Jerusalém cercada, porque Israel está indo por um caminho errado, segurem na mão de Deus. Quando nós éramos crianças em Jerusalém, a nossa mãe disse, quando vocês virem Nabucodonosor vindo, destruindo Jerusalém, levando os cativos, segurem na mão de Deus. Agora é nos dado o privilégio. Nós estamos longe da nossa pátria. Nós estamos longe da nossa terra. Nós estamos longe de nossos pais. Provavelmente já estão mortos. Nós estamos longe de tudo aquilo que foi agradável e feliz. Mas eu gostaria de te dizer, importa mais obedecer a Deus do que homens. Importa mais respeitar a Deus do que homens, mesmo que isto custe minha vida. Eu irei para dentro da fornalha. E quando você estuda esse relato é impressionante, porque sabe, um deles disse, se o Deus do céu quiser nos livrar, Ele vai livrar, mas se Ele não quer nos livrar, com prazer nós vamos dar a vida, porque pelo aquilo que você vive, você morre. Cadê Jesus quando 3 jovens estão para ser jogados na fornalha? Cadê Jesus quando uma jovem quer se formar em medicina e a sua professora insiste na aula sexta-feira? Cadê Jesus quando um homem que já está desempregado por um tempo e está lutando para conseguir um emprego, para manter a sua família, não é para luxo? Cadê Jesus quando ele está precisando de ter recursos cada 30 dias para poder assumir as responsabilidades do lar? Cadê Jesus quando ele bate de porta em porta e não consegue nenhuma porta que diga, eu aceito o teu trabalho, e no dia de sábado você descansa, sexta-noite você descansa, você compensa essas horas outro dia? Cadê Jesus? Naquele dia Nabucodonosor fez uma imagem para tirar o brilho de Cristo. Vocês querem ver onde que está Jesus? Jesus aparece exatamente na hora necessária. Jesus aparece exatamente no momento de maior angústia. Eu imagino que alguns cristãos eles dizem assim, mas Senhor, por que na hora da tribulação você não nos pega com suas mãos e nos tira? E levanta de novo, coloca na boa vida. Porque, Senhor, que quando vem a fornalha dos problemas, então o Senhor não pega a gente acredita em Ti, a gente se entregou a Ti, então você coloca de novo no outro caminho. Não, Ele não pode fazer isso, porque essas são leis da terra. É por isso que em breve Jesus voltará, porque quando Ele voltar para sempre, Ele estará com seus filhos, para sempre seus filhos não serão mais tocados. Mas enquanto as leis do pecado duram na terra, Ele não pode fazer esse movimento. Mas o que Jesus faz? Cadê Jesus nessa hora? Jesus lembra um jovem pai que entrou no hospital. Sua filha tinha que receber uma intervenção cirúrgica. Então ele suplicou para o médico, deixa eu ir junto com a minha filha. Jesus lembra aquele pai, quando o médico disse, você não pode, você é pai. Na hora que eu tiver que fazer o corte, você não vai entender tudo. Você vai querer pôr a mão na minha mão. Então aquele pai, ele diz, não, eu só queria estar perto do meu filho. Porque na hora que ele tiver que sentir dor, eu quero sentir a dor com ele. Eu quero sentir, não é o que ele está sentindo, porque eu amo meu filho. É isso que diz o Salmo 23, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ainda que ande pelo momento mais difícil, eu quero que você nunca se esqueça, eu estarei contigo, na hora de maior angústia, você não pode se perder no momento da escuridão, eu estarei ao teu lado. Cadê Jesus? E os 3 hebreus foram amarrados, e foram jogados para dentro da fornalha. Aconteceu o que eles nunca esperavam.